não escuta tudo que se ouve, tem que ter o coração ensinado. Cada 6 meses, nós temos que ser uma empresa diferente. A gente fez 100 franquias em 80 dias. A cada 30 segundos, sai uma xícara de café da Mais Um Café. Houston, curiosidade, qual que foi o faturamento da sua empresa no passado? Falando da Mais Um Café, 110 milhões no ano passado. E a expectativa desse ano? 140. Quantas unidades vocês têm? 480 unidades hoje. Uau, 480 unidades. Tudo no Brasil? Temos unidades no Paraguai também. Começamos o processo de expansão internacional através do Paraguai, então já começamos a implantar por lá. Já vou começar com essa curiosidade aqui. Como é que foi abrir uma unidade da Mais Um Café fora do território brasileiro? Aqui eu pergunto de desafio de cultura. Como é que foi isso? Cara, o desafio é maior por causa da alimentação, né? Por ser um processo de alimentação e não ser um produto definido, existe essa dificuldade. A cultura sobre pão de queijo não é chipa, né? Você tem, por exemplo, o produto, a nossa coxinha, o frango não pode entrar no país. Então tem umas dificuldades relacionadas à logística e à qualidade do produto e isso interfere bastante. Mas o conceito de marca não. O conceito de marca a gente conseguiu replicar exatamente como é no Brasil. Legal. E vocês abriram como uma unidade própria ou já como uma franquia, com master franqueado? Lá é o master franqueado. A gente tem um empresário parceiro lá fantástico e ele leva a operação. Então ele é um master franqueado da marca no Paraguai. E lá ele inicia o processo de expansão com franqueados assim como é no Brasil. Cara, incrível. E como é que vocês começaram, Houston? Ixi, cara, esse começo é sempre difícil, né? Na verdade, a gente começou não com a Mais Um Café, né? Nós somos franqueadores já desde 2016, com uma outra marca chamada Franquia Sniper. Então, lá que iniciou todo o processo de franquias. E eu já sou franqueado há muito tempo. Eu vivo de franquia há 15 anos. Uau. Então, eu comecei como franqueado. Assim que começou a história de jornada de franquias. Qual nicho? Emagrecimento e estética. Uau. Eu era militar, mas eu era da área de saúde. Cara. E eu acreditava que para empreender tinha que ser numa área a qual eu dominasse, a qual eu já era formado, especialista, mestrado e tal, tudo na área de saúde. Então eu decidi montar uma franquia que não era empreendedor, não sabia nada, era militar. Tanto eu quanto a minha esposa. E legal. Cabeça de militar, e falei, não, vamos empreender. Vamos fugir um pouquinho dessa estrutura do processo, do exército, e vamos buscar meritocracia completa. E aí eu fui buscar franquias. E comecei com franquia de emagrecimento e estética, porque era da área de saúde. Assim começou. E quantos anos depois de começar a empreender, sendo franqueado, você se tornou o franqueador? Ou seja, dono de uma marca franqueando para quem quisesse empreender junto 5 contigo? anos depois. 5 anos depois, então comecei como franqueado e me tornei master franqueado de uma outra empresa de educação. Aí comprei franquia de alimentação também, então comprei franquia de emagrecimento. As coisas foram dando certo, foram se ajustando. Aí comprei franquia de alimentação, comida chinesa. Depois uma master de educação e aí eu me tornei franqueador. Então foi o último estágio ali do processo de crescimento. Então esse cara aqui entende pra caramba, gente, de negócios, de empreendedorismo, de modelo de negócio. Aliás, quero saber aqui, nicho preferido pra empreender. Fora café, que aqui você é suspeito pra falar, alimentação. Cara, eu tenho vários segmentos, né? Hoje eu tenho 3 redes de franquias, né? Então tem na área de academias, tem a Pode falar o nome, pode falar o nome. Get Up. Get Up é uma academia boutique que surgiu aqui em Curitiba, inclusive. Temos a Mais Um Café e temos também uma rede de óticas chamada Instituto Visão Solidária Ótica Popular. Então, o sistema é o mesmo, é a franquia, mas a gente atua em setores de luxo, academia, setor popular, que é o da ótica, né, o setor de consumo, que é o café. Então, a gente vai mesclando um pouquinho em cada área. Cara, super interessante. E como é que começou a Mais Um Café? Como é que vocês tiveram a ideia desse empreendimento? Cara, eu queria ter uma história fantástica, assim, bonita pra contar pra vocês, né? Mas não foi, não. Tínhamos a franquia Sniper, trabalhando, arrebentando, era líder de mercado. Cara, e o que era a franquia Sniper? A franquia Sniper é uma franquia de entretenimento em shopping. Ela simula stand de tiro. É fantástica, é linda. Quem estiver na tua cidade vai lá conhecer porque você vai adorar. É uma simulação do exército, da minha bagagem do exército. Legal. Então foi a primeira rede que nós montamos. Muito da história que eu tinha do exército, que simulava toda uma operação de tiro e de treinamento militar. Simula, né, uma operação de tiro e treinamento militar. Essa franquia tava arrebentando, líder de mercado. A gente tava estruturando ela pra ir pra Europa já, porque no Brasil não tinha mais como crescer. Exclusiva pra shopping. A única que não é de shopping é em Gramado, que é na rua. E ali a gente começou, poxa, a gente precisa ter uma marca que a gente possa continuar expandindo no Brasil. Então começamos a pensar que tipo de produto que ainda tinha no Brasil que tinha uma aderência grande, diferente da Sniper, que eu tinha que ensinar o que era o produto. Se eu te falava Sniper, eu tenho que estar aqui explicando pra vocês, que é entretenimento, que é simulação de tiro. A gente falou assim, quer saber? Vamos fazer uma rede de franquias que a gente não precisa explicar o que é. E a gente começou a olhar o ato de consumo básicos, né? Desde chocolate, acessórios, a gente começou um monte de coisa. E caímos no café, porque o café é extremamente difundido, não tem que explicar o que ele é. Vai estar mercado. E o que a gente percebeu? Que quem estava no mercado há muito tempo não estava despontando na liderança. Então eram operações de 200 lojas, de 30 anos de mercado. Os concorrentes nossos, né, os principais, tinham 30, 20 anos de mercado com 200, 280, 250 lojas. Não tinha ninguém despontando. A gente pensou, poxa, dá pra entrar nesse mercado de uma forma disruptiva e tentar virar liderança. E aí que a gente caiu no desafio de fazer café, né? Que legal. E a primeira unidade já foi franquia ou era própria? Já foi franquia. A primeira unidade já foi vendida para um franqueado. Era um empresário que já estava nos rodando há muito tempo por causa da Sniper, só que ele não tinha mais como implantar a Sniper porque não tinha mais território. E ele queria, não, mas eu quero uma operação de vocês, eu quero um negócio de vocês. Então ele gostava
gostava da nossa metodologia, ele gostava do nosso jeito de lidar com o negócio. E ele pedindo pra alguma coisa, eu falei assim, olha, a gente vai lançar uma marca que talvez te interesse. E aí ele já foi o primeiro franqueado. Que legal. E o nome? Como é que surgiu Mais Um Café? Por mais que o nome é quase que autoexplicativo, né? Mais um café. Quem não quer mais um café, né? Acho que veio muito disso, sabe? O nome foi a última coisa que a gente criou, o nome e a cor, né? Então criamos o plano de negócios, diferenciais, a metodologia, tudo. E aí, por último, isso foi a cargo do meu sócio, o Gary. Nós somos em 4 sócios, né? Tem o Vinícius Della Torre, o Gary Marques e o Alan Paris. E o Gary Marques é o responsável pela parte de identidade visual, de marca. Então, depois do plano de negócio feito, ele falou, agora eu vou pensar no nome. Começou pela cor. Ele falou assim, vamos fugir do tradicional. Não vai ser preto, não vai ser verde, vermelho, marrom. Vamos fugir do tradicional do café. Vamos trazer uma cor que cria desejo, que ao olhar a cor, você já se impacte com ela. Veio o amarelo. Depois o nome. Ele começou a falar assim, cara, todas as marcas de café, coffee, alguma coisa, não sei o que, coffee daquilo, meio que se confunde até. Ele falou, vamos criar um nome que não tenha relação com isso. Então vai ser Mais Um. Por quê? Porque me veja mais um café. Puxa, eu gostei tanto desse coração, me veja mais um. Nossa, mais uma loja amarela. A gente sabia que a gente ia trabalhar uma expansão acelerada. Legal. Então ele quis vincular muito, não só o desejo de consumo, mais um café, mas também, nossa, mais uma operação surgindo, mais uma loja surgindo. Que legal. Porque a gente sabia que ia trabalhar muito forte a expansão. E uma curiosidade, na hora de criar o produto, eu falo que tem alguns P's, né, de um modelo de negócio. Você identificou um problema, daí você criou um produto, precificou esse produto. Como é que foi a concepção dos primeiros produtos da Mais Um Café? Que produtos foram esses? E até a precificação. Como é que você precificou? Até porque é um mercado extremamente competitivo. Sim. Café é uma commodity, mas como você falou, eu tenho que imprimir diferenciais. Exatamente. O mercado como um todo, não só café, qualquer mercado, gente, educação, que eu atuo, é competitivo. E a gente tem que pensar nos diferenciais. Que diferenciais foram esses para você encaixar o teu produto e justificar uma precificação diferenciada? A gente tem uma história boa de produto, não entendíamos nada de café. Então, diferente da grande maioria das marcas que vem da cultura do café, ou o pai era cafeeiro, tinha uma cafeteria, nós não. Então, a gente sabia o seguinte, que a gente ia entregar um produto de altíssima qualidade. Café especial é uma categoria de café que é o café mais qualificado que existe. É o grão de café mais qualificado, se chama café especial. E aí, nós sabíamos que íamos entregar café especial pro público brasileiro. Não entendíamos, a gente contratou uma consultoria especializada em café. É um especialista de café no Brasil, campeão mundial de preparação, muito interessante. E quando ele foi fazer o cardápio para nós, ele nos chamou, botou uma mesa assim, devia ter uns 10 metros de mesa com todos os produtos expostos que seria o nosso cardápio. Fomos nós 4 lá provar o cardápio, a gente começou a tomar um, começou a matar outro, falei, meu Deus, esse aqui tá muito ruim. E aí ele falou assim, não, esse aqui é o supra-sumo do café especial. Uau! Aí eu lembro até do Alan, meu sócio, falei, cara, mas cadê? Não tem nenhum com chantilly em cima, uma caldinha de chocolate. Aí o Gary do Master falou assim, pois é, tá tudo da mesma cor, não tem nenhum verde, um vermelho, não tem nada diferente. E aquele especialista, que tava certo na opinião dele, ele falou assim, gente, café especial não tem chantilly, não tem calda. Isso aqui é o supra-sumo do café especial. É isso aqui que vocês têm que vender. Só que a nossa preocupação era com atingir o mercado. Não adianta eu entregar muita especificidade se meu público não entende daquele paladar. Então era um paladar para quem entendia de café, um paladar para quem conhecia a preparação. A gente não ia vender aquilo. A gente tá dentro de um shopping agora. Quantas pessoas estão aqui que tem paladar para refinar um café naquela qualidade? É, o nível de consciência é muito mais baixo. E quando o nível de consciência do teu mercado consumidor é baixo, é muito mais difícil ou muito mais custoso vender, né? Exatamente. E ali a gente falou assim, não dá pra vender isso aqui, porque isso aqui não vai ter aderência. E aí nós continuamos trabalhando com café especial, com o mesmo grão, porém com receitas que atendam o paladar do nosso público-alvo, que é algum dos P's que você falou. Público, né? Qual é a pessoa que vai consumir. Então a partir dali nós decidimos nos tornarmos baristas. E aí o Vinícius Della Torre, que é meu sócio, ele fez curso de barista, eu também fiz, só que ele se aperfeiçoou ainda mais e ele ficou a cargo de desenvolver os paladares usando o café especial, mas o paladar do nosso público-alvo. Então hoje todo o produto é desenvolvido dentro do nosso time, não vem nada de fora. Que legal, incrível. Houston, qual foi o ponto de virada que vocês perceberam que a Mais Um Café iria explodir? Porque hoje olhando, né, meio óbvio, pô, vocês são gigantes, são referências no Brasil, mas quando vocês estavam começando e tem aquele friozinho na barriga do empreendedor que tá começando, aliás, você já tinha bastante experiência, mas começando essa marca, qual foi o momento que você percebeu, opa, vou conseguir crescer bastante, teve uma adesão com o público, teve uma adesão com empreendedores que querem empreender através da minha marca? Cara, a gente teve uma questão que foi a pandemia, né? Então nós lançamos a Mais Um Café 3 meses antes da pandemia. Então a gente teve que, foi a tua frase, ou vai ou voa. Não teve muito o que fazer. Então nós lançamos, quando deu a pandemia, nós tínhamos 3 cafeterias. E a Sniper tinha mais de 80 operações, todas em shopping. Veio a pandemia, eu não podia mais trabalhar a Sniper, ela não podia abrir e nem podia expandir. Por um ano, o entretenimento não podia funcionar. Então lá nós tínhamos 3 cafeterias e as 3 continuaram funcionando, não precisaram fechar em nenhum momento. Mesmo na bandeira preta, nos piores cenários da pandemia, a operação continuava trabalhando, porque ela tinha a característica do to-go, da tecnologia, eram espaços pequenos. E ali a gente percebeu, poxa, o nosso principal negócio, que é a Sniper, não pode expandir e continuar crescendo nem faturando. Já Mais Um Café que nós acabamos de lançar, parece que ela tá no modelo certo. Ela estava preparada para aquela situação. Então, enquanto estava todo mundo colocando mesa e cadeira na frente das portas para ninguém entrar, tava ali tentando, né, se ajustar com tecnologia, tentando achar alguma forma de vender, a Mais Um Café tava pronta. E ali nós falamos, cara, é aqui. O acelerador tá aqui, vamos começar a mostrar pro mercado isso. E aí foi na característica, né?
o vai ou vou, ou seja, o arrebenta agora, que a gente está preparado para o momento, ou depois a gente vai se arrastar. E aí a gente acelerou muito o processo de expansão, veio muita gente que tiveram seus negócios fechados pelas condições do negócio, vieram nos procurar e falaram, cara, vocês estão preparados para o momento que a gente está vivendo. Legal. E ali a Mais Um Café, eu lembro que a gente fez 100 franquias em questão de, assim, de 80 dias. Uau. Foi absurdo, assim, foi um crescimento alto. E curiosidade, qual que é o perfil de pessoas que abrem uma franquia da Mais Um Café? Qual que é o perfil desse investidor? Legal. Olha, a gente teve muita mudança de perfil ao longo dos anos. Até uma pergunta que muita gente faz, né? Quando a gente fala de franquia, o pessoal fala assim, qual é o perfil ideal de franqueado? E tem uma lei de franquias que obriga, inclusive, a gente colocar o perfil de franqueado num documento. Então você tem que colocar lá a idade, nível, né, de idade que você quer, nível de escolaridade. E o que eu percebi, André? Eu tenho um franqueado de 60 anos que performa tão bem quanto o de 20. Eu tenho um franqueado que tem ensino superior, pós-graduação, que performa tão bem quanto o segundo grau completo. Legal. Então eu comecei a entender que era difícil eu mapear um perfil único de franqueado que desse certo. Até achar um elemento só. Coração ensinável. Legal. É o que eu falo sempre assim, ó, quer ser um franqueado nosso, tanto da ótica, da academia ou da Mais Um, tem que ter o coração ensinável. O cara tem que estar preparado para aprender, para desenvolver, criar novas aptidões, criar novas estratégias, escutar o que é que aquele mercado está pedindo de você. Porque muitas das vezes eu achei que o perfil era perfeito, maravilhoso, um grande empreendedor, um cara que tinha um negócio. Quando eu chegava para explicar do negócio, ele estava fechado a querer aprender sobre aquele negócio, sobre aquele mercado. Então hoje eu penso o seguinte, quem é o empreendedor que está entrando hoje na Mais Um Café? Ou qualquer uma das nossas redes? É alguém que tem um coração ensinável, está preparado para escutar, para aprender, para ouvir, para botar em prática novas metodologias. E esse cara vai arrebentar. Legal. Eu sempre falo que a humildade é o motor do crescimento. Então é exatamente isso. Quem não for humilde, quem acha que já sabe tudo, que já tem todas as respostas, jamais vai aprender. Vai patinar. Vai patinar. Que legal. E já que a gente tá falando sobre perfil de franqueados, qual que é o erro mais comum de um franqueado ou de forma geral que os empreendedores cometem? Aliás, antes de você responder essa pergunta, você que tá nos acompanhando, não deixa de curtir aqui o canal, se inscrever e de comentar também o que você tá achando. Valeu? Era o erro mais comum que eu vejo. Quando eu era franqueado, eu cometi esse erro. E eu vejo muita gente cometendo ainda. A primeira coisa, escutar quem nada entende. Cara, como é comum isso. Principalmente alimentação. Quando nós montamos a Mais Um Café, eu lembro que chegou uma pessoa muito próxima de mim e nós trabalhamos com um croissant que vem da França. A gente importa um croissant da França, um croissant francês. Ele não tem recheio. É um croissant francês só na manteiga. É maravilhoso, é fantástico. Eu lembro quando a gente colocou, desde a primeira loja já tem esse croissant francês. Tava no plano de negócio. Vamos trazer qualidade no café, mas vamos trazer o melhor que existe no mundo. Então, o croissant tem que ser francês. Chegou uma pessoa pra mim, muito próxima, falou assim, Houston, não dá certo. O brasileiro gosta de recheio, tem que ter presunto, queijo, frango, catupiry. Cara, esse croissant não vai vender nunca. Até hoje esse croissant tá na rede, são 5 anos e meio. Ele tá entre os top 5 de produto vendido na rede. Uau. Quando você tá empreendendo pela primeira vez, ainda você tá iniciando, vem muita gente dar opinião. Pô, e escutar a opinião de quem de nada entende, eu acho que é um dos grandes erros. E você fica suscetível a isso, você fica vulnerável a isso. Então, minha sugestão sempre é o seguinte, pra fugir desse erro, se você não estiver pagando pelaquela informação, provavelmente não é a informação correta. Porque não deve ser de um especialista, não deve ser de alguém que entende aquilo ali. Então, cuidado com o que você vai escutar, não escuta tudo que você ouve. Tem muita gente que quer o teu bem, com certeza, é gente próxima, mas talvez ela não tenha toda a visão do negócio que você tá tendo. Talvez ela não tenha toda a preparação que você precisa ter. Então, a gente tem que fugir um pouquinho de escutar algumas pessoas. Não dá pra escutar tudo. Muito bom, muito bom. E uma outra curiosidade aqui, Wilson. Claro. Vocês saíram de 0 a quase 500 unidades em apenas 5 anos. Cara, qual que é o segredo desse crescimento absurdo, crescimento super acelerado? Cara, é difícil dizer um único segredo, né? Acho que é um compilado de situações. Primeiro, plano de negócio adequado para o momento de mercado. Então, a segunda coisa é você entrar dentro do mercado já consolidado, porém com características que quebram barreiras que ninguém estava de olho. Então, o uso de tecnologia, o direcionamento para um público-alvo que não era comum do café. O público-alvo do café, ele vem do 35+. E a Mais Um Café focou num público que está começando a gostar disso. Virou uma cultura nova, né? Hoje as pessoas de 16, 15 anos adoram vir aqui para tomar café. Então, eu acho que é uma série de temperos que fizeram esse crescimento. Um deles, claro, momento, plano de negócio, mas entrar no mercado já consolidado de uma forma diferente. Muita gente vai pro que é seguro, né? Esse mercado dá certo, a alimentação dá certo. Vou vender isso, mas se vender do mesmo jeito, você vai ser mais um dentro daquele aquário. Então, eu acho que é uma série de situações envolvidas. O nosso marketing é muito agressivo também. A gente trabalha o marketing muito direcionado pro nosso público-alvo. E tem todo o processo também, como a gente vende negócio, né, a gente tem bons parceiros. Então, eu acho que é difícil crescer se você não tiver ali um grupo, um ecossistema preparado para isso. A gente tem a melhor logística do mundo trabalhando. Então, hoje o nosso produto chega na porta de cada loja através de uma única logística. Se um produto é congelado, refrigerado, se é seco, vai chegar lá. A gente trabalha com um parceiro que é o melhor que existe no segmento. Nós temos uma tecnologia que é uma empresa parceira que desenvolve também, que é fantástica. Então, bons parceiros, produto e negócio adequado para o momento que a gente está vivendo e entrar no mercado já existente, quebrando barreira. A mesma coisa acontece na ótica. A ótica, poxa, se você for olhar, o ramo ótico é um ramo antiguíssimo, assim. Pô, tradicional, com grandes redes com mais de 1.000 e poucas lojas. Nós entramos de um jeito diferente, com cores diferentes, com abordagem diferente, com slogan diferente, com tabela de preço diferente. Toda o chamariz é diferente. Em 2 anos a gente está entre as 5 maiores do Brasil já.
Esse negócio tá junto com a tua esposa. Aí tenho a minha esposa como sócia, tem o Tony, né, que também foi um mentorado meu, participou de uma mentoria minha. Nós desenvolvemos a rede junto nessa mentoria. Ele lançou a rede de franquias quando ele tinha a primeira franquia vendida. Aí ele me convidou junto com a minha esposa para ser sócio. Então é hoje eu, minha esposa e o Tony. Vou aproveitar aqui o gancho. Como que é empreender junto com a esposa? Como é que vocês casam bem o relacionamento no trabalho e em casa? Porque eu já vi como uma grande dúvida de muito empreendedor e empreendedora que empreende junto com, enfim, seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido. A gente sabe que não é fácil, é desafiador. Quais são as boas práticas aqui? Quantos anos de casado, Rio? 15 anos de casado. 15 anos de casado, então ele pode falar, gente. Tem moral pra falar. Mas tu sabe que nós procuramos trabalhar de novo junto. Eu comecei a namorar com a minha esposa, nós estávamos no exército, a gente trabalhava junto lá no exército, como namorado. E a gente casou, montamos as redes de franquias, trabalhando tudo junto. Que legal. Quando eu decidi virar franqueador, ela ficou cuidando das franquias nossas, que a gente tinha de outras marcas, e eu fui pra franqueadora e ali a gente se distanciou um pouquinho. E depois de ter trabalhado tanto tempo junto, a gente chegou um dia em casa e falou assim, a gente tá muito longe, que tá cada um com um projeto. Vamos construir um projeto novo pra que a gente volte a trabalhar junto, então a gente queria voltar. Realmente sempre funcionou bem. A Isabela é uma empreendedora de mão cheia, vendedora inclusive. Vamos entrevistar ela, gente. Vamos trazer ela aqui pro canal. Tem que trazer essas 200 franquias que nós vendemos em 2 anos da Ótica, ela vendeu todas, sozinha. Não tem time de vendas. É ela, única, exclusivamente sozinha, fez tudo isso. Então, produção, não me esqueçam, esposa do Houston aqui. Isabela? Isabela. Pessoal, diz aí. Querem? Vai ser legal. Com Vocês vão certeza vai adorar. ser uma inspiração. Empreendedor de mão cheia, mãe. Então, assim, legal. a gente tem que conciliar uma série de situações. Sem dúvida, é um desafio, porque você tem um ambiente de trabalho, você tem um ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente acelerado, você sabe, é caótico, né? Você tá trabalhando fluxo de caixa o tempo todo, você tá trabalhando metas o tempo todo, você tá sendo disruptivo no mercado, você tá se apanhando de algum lado do outro, e ainda chega em casa, você tem 2 crianças, você tem o marido, você tem a esposa, você tem um lar pra dar conta. Mas eu vou te falar, cara, pra mim é o meu grande combustível, assim. A Isabela tem a capacidade de me apoiar, de me acalentar e me acalmar como ninguém. Então parece que diariamente eu tô tendo isso durante o dia inteiro. Antes mesmo de começar aqui, eu falei que ela tava vindo pra cá, pro shopping, ia fazer uma entrevista contigo. Já é aquela pessoa que já... Então deixa que essa é essa função do dia de hoje que você não vai poder fazer, eu faço. Legal. Deixa que esse problema eu resolvo. Foca lá, atende lá. Existem desafios, mas existem metodologia pra isso, inclusive, sabia? A gente aprendeu muita coisa junto, fizemos bons estudos sobre até psicoterapia empresarial. Uau. Como que um empresário pensa, como uma empresária pensa, Legal. como um casal pensa. Então, assim, a gente aprendeu a entender antes qual é o desafio do outro e não viver primeiro o desafio do outro para depois brigar. Então, a gente entende bem o desafio de cada um antes dele existir. A gente criou algumas metodologias para isso. Dá algum spoiler aqui. Dá alguma boa prática, algum aprendizado pra Tem. saber conciliar e dividir. Aliás, uma curiosidade. Tem que dividir ou não tem? Dá pra falar sobre trabalho em casa? Cara, eu não consigo separar. Eu escuto muita gente falando, não, você tem que ter a tua vida pessoal e a tua vida, né? Eu não consigo separar. Eu literalmente não consigo nem com a minha esposa, mas nem com meu sócio, com ninguém. Eu vivo isso. Eu vivo empreendedorismo, acho que isso faz parte de mim. Então não separo, não. O que eu sei fazer, eu quero ponderar qual é o assunto que é importante naquele momento. Acho que você tem que ter essa percepção, né, cara? O que eu tô fazendo aqui agora, é importante falar de trabalho? Será que não é importante agora falar com as minhas filhas? Será que não é importante falar dos nossos sonhos? Então, isso que eu acho que é importante. Mas não separa. Uma boa prática que a gente usa são palavras-chave, né? Porque muitas das vezes, se você traz à tona algum assunto, ele vira o quê? Uma reunião, uma discussão, tudo mais. Então, muitas das vezes, você não precisa entrar no detalhe. Você só precisa dar o sinalzinho dizendo, olha, tá tendo um erro. E eu e minha esposa, a gente fala que tem que aparar um mato. É como se a gente estivesse andando junto e tem um mato entre nós dois. Eu tô trabalhando aqui, ela tá trabalhando ali e o mato tá crescendo. Vai chegar uma hora que esse mato cresceu tanto que eu não te enxergo mais. Ela não me enxerga, eu não enxergo mais ela. E aí o que acontece? Você começa a esquecer do outro. Você foca só na tua trilha. Então quando a gente percebe que a gente tá muito focado num objetivo, num trabalho, numa coisa, e a gente não tá tendo as nossas trocas de olhares, a nosso namoro, a nossa relação, um de nós levanta a mão e fala assim, ó, tá na hora de aparar o mato. Tá na hora de a gente cortar a grama entre a gente. E aí é nesse momento que a gente pega e fala assim, ó, vamos pegar, vamos viajar, vamos pegar, vamos sair com as crianças, ó, chega de reunião amanhã. Quando a gente fala assim, ó, tá na hora de aparar o mato, é sinal que, opa, tá no limite, tá na hora da gente sentar e trabalhar como esposo, como mulher e tal. Muito bom. Sensacional essa dica, adorei. Houston, me conta algumas curiosidades da Mais Um Café. Em termos de quantidade de cafés vendidos no dia, enfim, qualquer curiosidade que você possa revelar aqui pra gente. Tem uma que eu adoro, que a cada 30 segundos sai uma xícara de café da Mais Um Café. Eu adoro isso, assim, é mais ou menos isso aí. Nessa tua pergunta já saíram 2 xícaras de café. Que legal. São 10 toneladas de café que nós consumimos por mês, né? Muito café. Esse volume vem crescendo, até porque o nosso modelo de negócio ele tá se estruturando para um outro formato que aumenta esse volume de café, naturalmente. Mas o que eu mais gosto é a velocidade, né? A cada 30 segundos uma xícara de café. Muito bom. E outra curiosidade, eu lembro que quando vocês começaram com uma portinha, uma loja bem pequena, diferente dessa loja aqui que tem um formato mais amplo, com cadeiras, sofás. Vocês estão caminhando para uma outra direção hoje? Sim, eu acho que assim, isso é importante a gente falar sobre negócio. Muitas das vezes a gente tá entusiasmado, a gente planeja um negócio, faz um plano de negócio, pesquisa, estuda um monte para poder chegar naquele modelo e lançar no mercado. Esse
esse é o natural das coisas. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, você tá tão fiel àquilo e você para de abrir os horizontes para outras coisas. E você continua trabalhando fiel naquele teu plano lá inicial que você estudou 2, 3 anos atrás. Não dá. Eu falo o seguinte lá dentro da empresa, que a cada 6 meses nós temos que ser uma empresa diferente. Eu falo, pessoal, deu 6 meses, o que a gente tá diferente dos 6 meses atrás? E a Mais Um Café, ela tem sido campeã nisso. Nós temos de retrofit, já é o quarto, né? Então já é a quarta estruturação de marca, logo e adequação. Ah, porque não deu certo? Não, que a gente já tá vendo lá na frente. Então a gente tá preparando para os próximos 5 anos. E o formato que você falou, da portinha pequenininha, foi fantástico. Na época da pandemia era o que funcionava, porque os aluguéis eram diferentes de se conseguir, as ofertas eram diferentes de aluguéis, o público queria outra coisa, ele queria pegar o café e sair correndo. Hoje não, se você olhar a nossa loja, ó, as pessoas estão ali com o computador, estão fazendo reunião. Legal. Então voltou a ter um hábito de consumo diferente da época da pandemia. Se eu tivesse fiel ao meu modelo, eu tava até hoje com aquelas portinhas. E aí, é bom, funciona. Existem ainda hoje no Brasil várias funcionando super bem, sim, mas nos próximos anos o potencial delas vai ficar reduzido. Então eu já tenho que estar preparado para outra situação. Então hoje o formato de expansão da Mais Um Café que você tá vendo aqui atrás, que é um espaço maior de convivência, continua a tecnologia envolvida, continua o to go, se eu quiser pegar o copo, isso aí vai continuar existindo, mas também tem uma área de convivência. Tem operações nossas que tem até sala de reunião, cowork junto, bem legal. O Jeff Bezos sempre fala que a gente precisa ser uma why company, né? Uma empresa questionadora. Não precisa querer ter resposta para tudo, mas a gente precisa questionar tudo e se questionar. Em primeiro lugar, a qualidade da nossa vida, a qualidade das nossas empresas é proporcionar a qualidade das nossas perguntas. E em primeiro lugar, para nós mesmos. É isso aí. Porque às vezes o que funciona hoje não vai funcionar tão bem amanhã. Ou tem algo que vai funcionar ainda melhor amanhã, mesmo a gente. A gente estava muito forte no digital. Agora a gente tá mirando pro presencial. Exato. A gente percebeu que o consumidor e o mercado mudou, tá mudando. As pessoas querem voltar pro presencial. Então o empreendedor tem que estar antenado, inclusive antecipando a mudança de comportamento do consumidor, se não ficar para trás ou se não deixa de crescer como poderia crescer. Fantástico. Esse é um ponto essencial, fundamental que o Houston falou. E uma outra curiosidade, quanto o empreendedor tem que investir para se tornar um franqueado na Mais Um Café pelo Brasil? Mais Um Café hoje, o investimento estimado dela é de 300 mil reais. Então vai ficar entre 280, talvez passe 320 do tamanho do espaço. Perfeito. Mais 300 mil que a gente fala que precisa ter para poder montar o negócio. Pô, agora tem umas perguntas um pouco mais abertas aqui, Houston. Qual que é o maior aprendizado da sua jornada empreendedora? O que eu percebi a todo momento que a gente foi montando o negócio? Você tá sempre relacionando com uma pessoa. O tempo todo, o teu resultado tá pautado em você entregar alguma coisa para alguém, de você ter um time por trás de você e tudo mais. Então, sem dúvida alguma, aprendizado foi me desenvolver, entender quem é o outro, quem tá do outro lado da mesa. O tempo todo eu fui buscando em cima disso, conhecimento pautado em cima disso. Claro que vender é importante, gestão é importante, números é importante, mas tudo isso, no final das contas, vai ter um interlocutor, vai ter alguém junto contigo ali trabalhando. Então, o maior aprendizado é identificar rapidamente quem tá do outro lado da mesa, para que você utilize o produto correto, a fala correta, os argumentos corretos e você conseguir entregar realmente o que vai fazer sentido e gerar resultado. Muitas das vezes a gente vai com a nossa verdade, com o nosso ponto de vista, com a nossa visão. Cara, a outra pessoa tá vendo completamente diferente. Ele tá vendo diferente, o que tu tá falando ele tá escutando diferente. Então, por que não entender quem é que tá do outro lado primeiro? Quais são as características que ele tá buscando? E quando a gente fala de franquia, o tempo todo eu tô vendendo para um outro empreendedor que não viveu o que eu vivo. Eu tô desenvolvendo um empreendedor que ele tem uma família, uma cultura, um jeito de viver numa cidade que é diferente da minha. Então, por que eu vou entregar só a minha verdade, a minha forma de ver? Então, primeiro, eu identifico quem é a pessoa, eu vejo quem que vai receber aquela informação e como que faço isso, cara? Aprendendo sobre comportamento humano. Em todas as relações, até com o fornecedor, a todo momento, com o fornecedor, com o cliente, com o parceiro, você vai ter que utilizar isso. E o melhor conselho que você recebeu? O melhor conselho? Eu tenho um conselho muito bom do meu pai, que eu adoro, que ele fala assim, meu filho, tudo dá dinheiro. Não fica escolhendo, porque não importa o que você vai escolher, o que importa é como você vai lidar com aquilo. Legal. E meu pai fala assim, não importa qual é o negócio que você vai fazer, todo negócio dá dinheiro. E às vezes a gente fica, né, travado, pensando, será que isso vai dar? Será que isso não vai dar? Não tem a ver com o veículo que você vai usar, o produto, tem a ver como que você vai tocar aquele negócio, como que você vai lidar com aquilo. Eu falo isso porque, como eu te falei agora, né, a gente tem academia, a gente vai ter uma agência de viagens, tem empresa de software, eu tenho negócios completamente diferentes um do outro, que são produtos diferentes. E todos eles me dão resultado, porque tem a ver como que eu lido com eles e não qual é o produto. Então, aí o meu saudoso pai, ele dizia, não importa, todo negócio dá dinheiro, importa como você lida com ele. Muito bom, muito bom. E o pior conselho? O pior, tem tantos aí que a gente escuta, né? Mas eu acho que o pior foi o seguinte, empreenda naquilo que você mais sabe fazer. Claro que talvez eu tenha entendido errado, né? Quando as pessoas falam assim, não, você tem que empreender naquilo que você entende, naquilo que você é bom. E aí foi como eu empreendi pela primeira vez. Eu fui empreender buscando uma franquia de emagrecimento e estética, porque eu era da área de saúde. E eu deixei muitas oportunidades de lado, porque eu falei assim, não tem que ser naquilo que eu estudei. Eu era microbiologista, mestrado em patologia clínica, então o que eu poderia empreender? Tinha que ser algo muito específico. Muito específico. E eu tava muito preso nessa ideia, não, você tem que empreender naquilo que você entende. E aí eu ficava pensando que tinha que ser o mercado e tal, então eu não vejo dessa forma. Eu acho que você tem que empreender naquilo ao qual você tem capacidade de se desenvolver. Não naquilo que você já é bom, mas aonde que eu consigo me desenvolver. Poxa, naquela área, tecnologia, eu não entendo nada, eu tenho capacidade de desenvolver demais. Então posso empreender lá. Educação, sempre fui uma pessoa
pessoa muito tímida, muito quieta. Hoje empreendendo na área de educação e vai super bem, né? Você arrebenta ali. Então tem muito a ver, não é com o que eu sei hoje, mas aonde eu consigo me desenvolver cada vez mais. Eu acho que é mais por aí. E se você tivesse que recomeçar hoje do zero e tua vida dependesse disso, mirando faturar seu primeiro milhão, o que você faria? Por onde você começaria? Boa. A primeira coisa, eu não venderia minha hora. Sendo hoje, na bagagem que eu tenho hoje, vender o meu conhecimento. Outra, com certeza, eu iria pro setor de educação. Na minha percepção, hoje, é o setor que mais tem potencial, que todo mundo tá com sede de consumir, que as pessoas estão querendo buscar isso. Se você tem realmente validação sobre essa área e você pode entrar na área de educação, eu certamente, se eu tivesse começado do zero hoje, seria a área de educação e não venderia minha hora. Eu venderia minha metodologia, o meu conhecimento, o meu processo, com certeza. Eu acho que isso faria o crescimento ser em escala maior. Muito bom. E aproveitando o gancho de educação, uma lição de vida que a escola não ensina. A escola te prepara para você entrar dentro de uma esfera, de um processo, de um sistema, né? Então eu acho que a escola é muito boa para te preparar para você se inserir dentro de sistemas já existentes. O que ela não te ensina é que você pode criar o sistema. Você pode criar o ambiente, o ecossistema. E quando você deseja empreender, quando você monta um negócio, você cria uma marca, você cria o teu próprio ecossistema. Então, mais do que você estar preparado para entrar dentro de ecossistemas, de sistemas já existentes, que é o que a escola te ensina, acho que você tem que pensar o seguinte: como que eu crio o meu sistema, o meu ecossistema, a minha atmosfera, para que eu crie e traga pessoas? Eu posso escolher, Wender, você faz isso também. A gente pode escolher quem a gente quer ter do lado. A gente pode escolher a forma que a gente quer trabalhar. Nós podemos escolher qual é a linguagem que nós vamos utilizar, qual é o vestimento que a gente quer ter. Então, a gente não fica preso e amarrado a ser bom para entrar em algo, mas sim para criar algo para que as pessoas entrem. Eu acho que a escola não te ensina. Sensacional, Houston. Para fechar aqui, última pergunta. Aliás, antes da última pergunta, você que está nos acompanhando, não deixa de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos também que querem empreender ou que já estão empreendendo. Para nós é super importante. Temos metas e números aqui para cumprir, então nos ajuda, nos apoia nessa. Valeu? Houston, última curiosidade, última pergunta. Queria que você desse um conselho para quem sonha em empreender. Para quem sonha em empreender, vamos lá. Aliás, eu vou utilizar uma coisa que eu falo muito com a minha filha. Minha filha um dia chegou para mim, uma curiosidade, muito pequenininha, ela tinha ouvido falar sobre felicidade. Ela falou: papai, mas o que é felicidade? Cara, você fica na sanhaça pra responder isso pra uma filha, né? Na hora, eu lembro que eu acho que eu desbaratinei, assim, falei alguma coisinha pra sossegar ela ali. Depois eu fiquei pensando, cara, eu preciso ter uma resposta melhor. E aí eu fui buscar na fonte de felicidade duas pessoas que eu adoro, né? Um que quer sistema de felicidade na mentalidade de Jesus e outra na de Aristóteles. Então foi desde a Jesus, né? E aí Jesus falava o seguinte: cara, pra você ser feliz, você tem que trazer alegria na vida de outra pessoa só porque você existe. Então, se você existe e causa alegria na vida de alguém, você se tornará feliz. Já Aristóteles falava diferente. Ele fala o seguinte: pra você ser feliz, você tem que ser o melhor pela qual você existe. Ele dá até um exemplo da macieira. Aristóteles fala assim: uma macieira só vai ser feliz se ela dar uma boa maçã. Um pessegueiro só vai ser feliz se dar um bom pêssego. Um contador só vai ser feliz se ele for um grande contador. Então, eu pego essas duas ideias pra trazer o recado pra quem quer empreender. Então, primeira coisa, seja o melhor pela qual você existe. Então, descubra no que você é bom e seja o melhor pela qual você existe. Certamente você vai se tornar feliz. E utiliza Jesus como ele ensinou. Torne a vida de alguém mais feliz pela tua existência. Naturalmente, a felicidade vem até você. Então, se você vai empreender utilizando essas duas coisas, aí já era. Cara, eu vou deixar alguém feliz porque eu existo. Ou seja, eu vou solucionar algum problema porque eu, na vida dela, trouxe uma alegria. E vou ser o melhor pelo qual existe. Cara, não tem como dar errado. O negócio vai prosperar. Deu aula. Até o último segundo deu aula. Houston, brigadaço, cara. Obrigado. Animal. Gente, espero que vocês tenham curtido. Tem cupom? Tem cupom? Mais um café? Existe? Tem cupom? Só chegar e falar Wendel, pronto, vai ter cupom. Valeu, gente. Um abraço.